2001 foi o auge de uma das maiores batalhas líricas do hip hop. O rapper do Brooklyn, Jay-Z, dissecou Nas em Take Over e Nas respondeu dilacerando Jay-Z em Ether. Tudo isso em 2001. No meio dessa disputa calorosa, Nas estava trabalhando em um álbum para ser lançado no ano seguinte, quando infelizmente precisou passar por um dos momentos mais difíceis da sua vida, a morte da sua mãe, que estava lutando contra um câncer. Devido a toda aquela tensão com o Jay-Z em 2001, todo mundo esperava que Nas voltaria na cena com um álbum ainda mais focado para as ruas, para vencer de vez a disputa com o Jay-Z. Mas a morte da sua mãe inspirou o rapper a lançar um projeto diferente do que as pessoas esperavam. God's Son, o sexto álbum do rapper, é muito lembrado por ser um dos mais pessoais do Nas e por abordar temas como religião, pobreza, violência e suas próprias experiências emocionais de uma forma muito consciente. O carro-chefe do álbum foi o single I Can, que foi lançado em 11 de fevereiro de 2003, e se tornou a música que mais fez sucesso nas paradas em toda a carreira do Nas. Hoje nós vamos analisar com vocês uma das melhores músicas do Nas e do próprio hip hop. Vamos entender as referências que ele traz, a mensagem e a história que ele quer passar aos seus ouvintes. Mas antes, nós precisamos do fortalecimento de vocês. Deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo no nosso canal, vocês fazem com que nosso trampo chegue para mais pessoas e nos ajuda a produzir mais conteúdos. Ativando o sino, vocês também vão ser avisados sempre que a gente postar novos vídeos, então nos fortaleçam. Vamos começar falando do sample da música, que nada mais é que um som clássico do Beethoven, junto com a bateria da música Impeach the President, dos Honey Drippers. A faixa foi produzida pelo Salaam Remi, que também trabalhou muito com a Amy Winehouse até o fim da sua vida. A intro da música é o próprio refrão, que é um coro de crianças cantando juntas um grito de guerra para os seus sonhos. Elas dão muita importância ao trabalho para chegar ao seu sonho e que se você quiser alguma coisa, você pode ser, porque é um ser humano livre para fazer o que quiser. Em seu primeiro verso da clássica I Can, Nas é um homem sábio ao aconselhar as crianças sobre abrir horizontes para elas serem o que quiserem, assim como o refrão cantado por elas é mais um conchavo para isso. Nas também cita que só Deus pode confirmar os caminhos e os planos para elas, fazendo uma mera ideia sobre ter fé. Outra coisa interessante são os conselhos de Nas aos riços que elas podem ter ao longo do seu crescimento. Nas fala sobre drogas, violências e mais, ou seja, ele prega o evangelho do gueto do qual foi habituado. Nas, para quem não sabe, é de um dos bairros mais criminosos dos Estados Unidos e de Nova York, Queensbridge, no Queens. Nas viu a violência de perto, o tráfico girando, além de ter até o seu irmão Jungle preso e o seu amigo, a qual ele se inspirou para o título de Illmatic, Will, morrer após uma cobrança. Nas alerta sobre os vícios das drogas, dizendo a elas para nunca sentarem a usá-las, e que as consequências dos usos das substâncias podem até te fazer perder a beleza, além de sua sobriedade. O segundo verso de I Can, Nas chama as garotas para uma conversa séria sobre a alienação que elas podem ser empurradas ao verem videoclipes, novelas, filmes e etc. que fazem da mulher um objeto para curtir e dançar. Nas alerta sobre o HIV, que alguns homens sujos podem contaminá-las. Nas foi assertivo, já que na década passada, de quando a I Can foi lançada, nos anos 90, tivemos vários casos de HIV. Nos Estados Unidos principalmente houve uma epidemia forte e alguns exemplos famosos que podemos citar de lendas que contraíram a doença é o lendário Eazy-E e um dos maiores e melhores jogadores de basquete de todos os tempos, Magic Johnson. Nas, ainda aproveitando o ensejo de aconselhar as meninas, acabou citando lendas que atingiram grandes feitos e se tornando famosas como a apresentadora Oprah. Nas volta a alertar sobre homens abusadores que mentem até a idade para se aproveitar de garotas mais novas, o que infelizmente se tornou comum no mundo desde aquela época. Nomes como Uriah Kelly pode ser um exemplo. Nas não foca somente nas garotas, no meio do verso ele começa a conversar com os meninos, especialmente os periféricos, já que ele também foi um deles. Garotos adolescentes dos Estados Unidos que nascem e crescem na periferia, infelizmente acabam tendo acesso a drogas e ao crime muito cedo pelo ambiente caótico em que vivem. Nas questionam os meninos se eles acham que a vida é fumar maconha ou beberem até cair. Nas também dá importância à escola para os garotos, dizendo que é importante serem homens dignos e alfabetizados.
Os versos 1 e 2 são mais focados na geração mais nova da época da música, já o verso 3 é uma viagem de volta ao passado do povo negro, onde Nas diz querer mostrar a verdade aos jovens para eles entenderem que seus ancestrais não foram só um povo que foi escravizado e com isso terem mais motivos para serem mais conscientes, se orgulharem da sua cor e das suas origens. Nas abre o verso 3 falando: Claro que com nós o Nas não está dizendo que todos os negros eram reis e rainhas antes da escravidão. Ele está lembrando que houve reis e rainhas negros e que o continente não era feito de tribos negras selvagens que precisaram ser escravizadas pelos europeus para se tornarem civilizadas. O Kush que ele cita foi um antigo reino núbio do Sudão que chegou até a conquistar o Egito mais de 2000 anos atrás. Apesar de ter sido um império que durou pouco tempo, há indícios de que a riqueza dele podia ser comparada aos grandes faraós do Egito. Tombouctou é uma cidade do Mali, que foi fundada no século XI. Ela foi uma das grandes cidades do Império do Mali e depois do Império Songhai. Não há indícios de que essa cidade e a sua cultura influenciou a sociedade grega e romana, porém essa região havia sido explorada por romanos antes da fundação da cidade. Tombouctou, também durante o século XIV, foi um centro comercial muito forte, era negociado de tudo naquela cidade, incluindo livros de história e medicina. Então é de se pensar que muitas pessoas, incluindo da Itália e da Grécia, foram à cidade negociar e obter conhecimento. Essa região do continente africano que ficava Tombouctou, bem como os impérios que falamos, nesse mesmo século XIV foram convertidos ao islamismo. Depois que isso começou, diversos reinos islâmicos se estabeleceram no continente e tiveram um pico de crescimento nos séculos 20 e 21. A análise do Nas deste ponto da história é que com a chegada dos árabes asiáticos e do ouro deles, eles trouxeram riqueza demais para o continente, o que despertou o interesse dos europeus. É interessante mencionar que no som o Nas parece falar que a escravidão dos negros pelos europeus não começou pela questão da cor e sim pelo dinheiro, porque a escravidão era algo lucrativo para os escravistas. Essa é uma forma do rapper ligar o verso 3 com os dois primeiros versos, porque ele quer passar uma mensagem às crianças de que elas podem ser sim o que quiserem, mas devem estar atentas aos perigos que o sucesso traz, como a ganância, a inveja e a vaidade. O verso 3 é muito focado no passado e isso gera perguntas sobre o Nas trazer imprecisão histórica. Como, por exemplo, depois que ele fala da chegada dos árabes negros com o islamismo e o começo da escravidão. Ele menciona que Alexandre o Grande, um dos caras mais importantes para a história mundial, foi para o Egito e destruiu o nariz da esfinge para apagar a história negra. Alexandre foi o rei da Macedônia e conquistou de fato o Egito, mas não tem nenhum indício de que ele quebrou o nariz da esfinge. Na real, muitos estudos apontam que ele era querido pelo povo egípcio e admirava sua cultura. Tanto que foi ele quem fundou uma cidade que depois, através do seu sucessor, foi um dos maiores centros de conhecimento humano sobre a história, a Biblioteca de Alexandria, no delta do Nilo, lá no Egito. Nas parece ter confundido Alexandre com outro conquistador, Napoleão Bonaparte. Esse que de fato há boatos de que mandou explodirem o nariz da esfinge, mas que também não tem indícios fortes que comprovem isso. Em 2010, Nas disse em uma entrevista que não se preocupou em verificar fatos históricos, que ele falou no som: "Você não pode ler sobre Napoleão sem ouvir sobre Alexandre o Grande e vice-versa. Você pode ler um livro sobre isso, mas isso é o relato do autor sobre o que aconteceu. Outra pessoa poderia contar uma história totalmente diferente, mas se eu falar sobre o que aconteceu no livro de um homem, então é isso que acontece." Mas o que realmente importa no verso 3 é a sua mensagem de que os negros em qualquer lugar do mundo devem se orgulhar da sua pátria ancestral, o continente africano e de sua história. Eles fazem parte de um povo que construiu sociedades grandiosas e que contribuiu muito para a história humana em geral. A conclusão que tivemos é que a música varia entre conselhos e gritos de guerra para sonhos, ou seja, é uma música com uma palavra poderosa, é um prato cheio para quem ama uma letra construtiva e consciente, indo além do que é comum de se fazer em hits de mainstream. Nas mostrou mais uma vez em I Can que é um especialista em ser um letrista lírico, em montar, contar e trazer histórias inspiradoras e desafiadoras para mentes no mundo do rap.
Além de fortalecerem nosso trampo no YouTube, vocês podem nos seguir no Instagram para receber o melhor conteúdo sobre hip hop que tem na plataforma.